de ouvir. Que o Senhor continue abençoando a tua filha e derrama esta bênção sobre toda esta igreja, que acredita nos milagres. Pai, neste momento também apresentamos a vida do presbítero Fernando, teu filho que estará falando da tua palavra, e pedimos que o Senhor use ele poderosamente, Senhor. Unge seus lábios, que ele tenha uma palavra para a tua igreja. O Senhor tem uma palavra para os teus filhos. Assim nós oramos a ti e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos dando de poder estar aqui nessa igreja maravilhosa, linda. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos a nossa Bíblia em Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, vivendo os milagres de Jesus, né, pastor? Hoje é o quinto elo ou o sexto elo? Hoje é o quinto elo dessa campanha, gente. Campanha é coisa interessante, é coisa séria, viu? A campanha é coisa séria. Às vezes, muitas pessoas estão levando o caso de campanha como uma brincadeira, como uma coisa normal, mas a campanha é coisa séria. A campanha são união de oração. As pessoas buscam ao Senhor na campanha, porque na campanha há milagre. Na campanha, a revelação de Deus nas pessoas, igual a irmã estava aqui revelando o que Deus fez na vida dela, é porque nós estamos em campanha. Campanha é guerra espiritual também. Guerrear contra o inimigo não é fácil. Entrar no mundo do inimigo não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, hoje queremos refletir sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus são tantos os milagres de Jesus. Cada milagre só trouxe cura, provisão de Deus para nós. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus é o princípio e é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Que esses milagres de Jesus continuam nas nossas vidas, cada dia mais. Que os milagres de Jesus aumenta cada dia mais a nossa fé nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos a Deus com a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos encontraram João capítulo 9, Evangelho segundo escreveu João capítulo 9, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1, que nós vamos ler aqui, o caminho que Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém se pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Ele foi e lavou vendo. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Te agradeço pela tua palavra, Senhor Deus meu. Fala conosco por intermédio da tua palavra, que o Espírito Santo vem ministrar em nossos corações nessa hora. Pai, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus, que os milagres de Jesus são infinitos.
Não são somente os que está escrito na palavra de Deus, mas são infinitos, porque não acaba nunca. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvo e te glorifico, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, aquele que entregou a sua própria vida por cada um de nós que está aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos dizem amém. Senta dando glória a Deus, e o Senhor vai abençoar. Abra o coração. Abra o coração, não olha para quem está aqui, mas olha para Jesus, que Jesus está aqui presente e Ele quer falar em cada coração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma provocada no seu irmão e disse, hoje Jesus quer falar com você. Amém? A Bíblia nos disse que há 35 milagres de Jesus escritos na Bíblia. Mas nós sabemos que Jesus fez muito mais do que isso nessa terra e ainda continua fazendo até hoje, ontem, hoje, sempre fará. Mas precisamos, primeiramente, de ter fé. A fé, Jesus, em várias coisas que Jesus fez, Ele disse, a sua fé te salvou. A sua fé te curou, porque sem fé Deus não pode operar em nós sem fé. No primeiro, eu sei que todos já falaram aqui sobre os milagres de Jesus, e nós vamos continuar falando dos milagres de Jesus, quando nós vemos a Escritura, em João capítulo 2, foi o primeiro milagre de Jesus, onde Jesus transformou a água em vinho. Nós sabemos disso. No capítulo 4, ao encontro com a mulher samaritana, também Jesus ali curou o filho de um funcionário público. Nós sabemos também disso. No capítulo 4, Jesus curou um cego de nascimento. No capítulo 9, Jesus também curou um cego de nascença, igual esse que nós lemos aqui. E são 35. São 35 milagres que Jesus fez. A ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, aonde Jesus, naquele momento que Lázaro era amigo de Jesus, e foi um recado que disse, seu amigo Lázaro está enfermo. E Jesus demorou 4 dias mais para chegar naquele lugar. E Lázaro foi morto. E Jesus falou, essa morte é para que a glória de Deus seja glorificada nele. Aleluia. E Jesus ressuscitou. São milagres, mas o maior milagre que eu creio que Jesus fez foi a ressurreição dele. Porque Jesus vive. Jesus não está morto. Jesus vive e está ouvindo o nosso clamor. Somente, gente, quem passa por certa dificuldade, igual a irmã aqui deu seu testemunho, que vê o que é o mover de Deus. Se nós não temos necessidade, a gente não sente o que Deus pode fazer em nossas vidas. Às vezes a gente não vê a luz no final do túnel, mas sabemos que Jesus, quando nós confiamos, as coisas passam, as coisas chegam lá na frente, tranquilo, suave, sem nenhum problema. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos viram aquele homem, aquele cego. Os discípulos viram o cego condenado conhecido como aquele mudo e cego. Jesus viu a glória de Deus ali. Enquanto as pessoas estão vendo um cego, Jesus está vendo naquele cego a glória de Deus. Aleluia, porque Jesus não vê os defeitos das pessoas, Jesus vê o coração da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos viram ali um homem amaldiçoado que estava numa situação difícil. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos viram a situação imediatamente daquele homem que não tinha solução. Quantas vezes nós olhamos para a situação e falamos, esse não tem jeito, não tem solução. Quantas vezes, poucos dias, uma senhora diz assim, meu marido está no hospital, e o médico disse que já não tem solução para ele. Falou que somente Deus pode resolver o problema dele. Eu falei, então está fácil.
Se for só Deus que tem que resolver, Deus vai resolver, mas tem que crer. Porque se não crer, não vê a glória de Deus. Os discípulos tiveram uma confusão de impotência em pensar que a situação daquele homem que nasceu cego não poderia se reduzir ou se ficar são. Para um cego, a terra é todas as suas maravilhas, não passa de uma nuvem escura, ele nunca viu nada, ele nasceu cego, ele não sabe o que era, não conhece as flores do campo, não conhece o jardim, não conhece as pessoas, somente pelo ouvir, mas não viu. Gente, é muito sério. Eu, poucos dias, sofri um problema, irmã Silvia, que eu olhava assim para as pessoas, via duas, três pessoas. Aí fui, pastor Márcio, para o hospital. Chegou lá e fizeram uma bateria de exame, não encontrou nada no meu olho. Falou, seu olho está normal. Eu falei, mas eu estou vendo duas pessoas, às vezes eu ver uma, eu ver duas. Fiquei internado 5 dias, 5 dias e 6 dias e 5 noites internado. Ia todo dia me pegar, fazia exame. Não encontra nada, não tem nada. Você pode ir embora para casa. Ele falou, mas como é que eu vou? Se eu estou vendo duas pessoas, vocês estão chegando aqui, quando eu olho, é duas. E ali naquele hospital, naquele quarto de hospital ali, eu clamei o Senhor. Falei, Senhor, eu estou aqui. Os médicos não encontram nada de mim, mas eu estou vendo duas pessoas ao invés de um, meu Deus. O que eu faço? E eu ali, como nós temos o plano de todo dia, meio-dia, a gente faz a oração do meio-dia, nossa igreja está nesse propósito. E eu sou assim, quando eu entro num propósito, pastor Márcio, eu sigo aquilo, as pessoas acham que eu sou até bobo, entende? Eu sigo, eu não paro. Quando eu me converti, eu tirei um dia para jejuar, tem 25 anos, eu continuo do mesmo jeito, não preciso de falar mais nada, que é todo dia que é o meu cotidiano. Então, ali eu clamei o Senhor e vi a presença de Jesus ali comigo. E Jesus me visitou, meu Deus, aleluia. Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu estou aqui nesse hospital, já vai fazer 5 noites. Estou bem tratado, muito bem tratado, tranquilo ali, comida, tudo. Toda hora de 15 em 15 minutos me checava a pressão, está tudo bem, não tem colesterol, você tem fome não, toma comida, bebida, tudo melhor. Mas vendo people, toda hora via duas pessoas, duas pessoas. E aí eu clamei o Senhor, como diz a palavra, clama a mim, responder-te-ei, aleluia. Eu clamei o Senhor veio. E aí o médico chegou e falou assim, mas você pode ir embora para casa, nós não encontramos nada, você vai ficar 60 dias. Se 60 dias não resolver o seu problema, você volta aqui. Aí deu para mim uns comprimidinhos, uns negócios de colocar, os colírios, para colocar no olho, eu fui embora para casa. O primeiro dia foi um pouquinho melhor do que lá, no segundo dia, mais melhor, no terceiro dia já não tinha nada mais. Louvado seja o nome do Senhor, e estou curado para a honra e glória do Senhor, aleluia. Ele cura, Ele vive para todo sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A contemplação dos mais lindos, da beleza naturais que a pessoa cega não pode ver. Gente, qualquer problema que tem no corpo nosso, pode ser um dedinho mindinho, qualquer coisa, é muito sério. É só quando a gente passa por aquilo que a gente vê a realidade da coisa. Oh, meu Deus do céu, eu falei, meu Pai, Tu é tudo para mim. O cego não pode ver as belezas da natureza, não pode apreciar o que o nosso olho vê, a beleza, porque o mundo é lindo. As flores é linda, a primavera, onde você vê as flores nascendo e transformando, é maravilhoso. Será que não existe também realidades espirituais maravilhosas que a nossa visão não tem alcançado? Sim. Há coisa maravilhosa para nós, porque muitas das vezes nós estamos com o olho cego, com uma pessoa lá do mundo, porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século, está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz, o Deus desse mundo, desse século, desse mundo, cegou o entendimento do ímpio, para que ele não veja a glória de Deus.
Bendito seja Deus. As pessoas não veem. A gente fala de Jesus, mas a pessoa não consegue ver, porque ele está cego. Isso é uma cegueira espiritual. Quando se trata da cegueira espiritual, é muito pior ainda do que a cegueira, igual passou comigo, ou outras, igual esse rapaz que estava cego, mas ele estava em paz. Jesus viu nele, Jesus não viu ele cego, Jesus viu ele, que a glória de Deus ia se manifestar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisava somente de encontrar com Jesus, igual ele encontrou. Quantas pessoas necessitam, às vezes, de encontrar com Jesus, mas vai passando o tempo, e às vezes a palavra não chega naquele coração, às vezes a pessoa não ouve a palavra de Deus, porque tem tantas informações, tantas coisas, e a palavra de Deus não chega no coração da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Era preciso caminhar, mas não era tempo para descansar. Jesus disse: andai quando for dia, porque chegará a noite, quando nós não podemos mais caminhar. Jesus está falando de quê? Está falando que nós temos que estar preparados hoje, não deixar para preparar amanhã, porque amanhã não nos pertence a nós. Amanhã não se sabe o que vai passar. Talvez amanhã seja demasiadamente tarde para nós. Oh, meu Deus, eu podia ter feito isso, mas não fez. Mas temos que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo para enxergar o invisível é caminhar cada dia mais e mais pela fé. O crente anda pela fé, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós sabemos aonde nós iremos. Sabemos para onde nós estamos caminhando. É como você entrar no seu carro e colocar o GPS. O GPS vai te levando. Jesus, a Bíblia, é o GPS para o céu. Quando nós lemos a Bíblia, não pode deixar de ler a Bíblia. Não deixa de ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai de encontro à nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante é ter fé no Senhor. A obediência do Senhor, mais importante é fazer isso. Então, quando Jesus disse na palavra do Senhor que Jesus cuspiu no chão e fez lodo e passou no olho daquele homem, e disse para ele: vai e lava lá no tanque de Siloé. Da onde Jesus estava até o tanque de Siloé, tinha uma distância. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus e quer ser curado naquela hora, mas muitas das vezes Deus espera você ir chegar na sua casa primeiro para ser curado. Às vezes Jesus espera que você passe mais um mês para você ser curado, mas Jesus, por ele, já estava curado, porque quando Jesus colocou a mão, Jesus não precisava nem daquilo. Quantas vezes Jesus curou a pessoa até sem chegar na casa dele, igual passou com aquele homem lá em centurião, né? Que o centurião falou assim: olha, meu servo está em mal, não tem condição. Ele falou: Senhor, quem sou eu para o Senhor entrar na minha casa? Diga uma palavra, meu servo será curado. E Jesus disse: em lugar nenhum, em Jerusalém, em lugar nenhum, eu vi uma fé tão grande como esta, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque é pela fé. Deus conhece a nossa fé, porque Deus sonda o nosso coração. Nada, tudo está transparente diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia naquele homem, não havia apenas ordem de cegueira, mas havia entre aquilo que Jesus fez uma distância para que ele chegasse naquele tanque para lavar. Ele tinha que lavar naquele tanque. Ele podia pegar um copo de água ali em qualquer lugar e lavar, mas tinha que ser lá no tanque. E ele foi até lá. Ele foi até lá lavar no tanque de Siloé. Diz a palavra do Senhor, quando aqueles discípulos estavam no meio do mar, que o mar estava todo, o barco estava indo a pique, como diz o outro, e de repente vê Jesus caminhando pelas águas, em cima das águas. Eles até pensaram que poderia ser até outra coisa, né? Ele pensava que poderia ser um fantasma, alguma coisa parecida assim, mas Jesus falou: não temas, sou eu, vem comigo.
E Pedro dali saiu daquele barco e saiu também andando sobre as águas. Isso é fé. Pedro não perguntou mais nada, Pedro saiu, falou, o Senhor, pastor, eu vou. Porque é importante, quando Jesus está conosco, você conhece a voz do Senhor, você vai e o Senhor te sustenta nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A atitude de obedecer. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. O milagre acontece no obedecer. Primeiramente fé e depois obedecer. Quantas vezes nós chegamos no culto, viemos na igreja, mas às vezes nós estamos aí cansados do trabalho, não tenho prazer de levantar a mão, dar glória a Deus, não tenho prazer de glorificar o nome do Senhor, de glorificar a presença de Deus no nosso meio, porque a palavra do Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era hora de obedecer, simplesmente obedecer para poder enxergar aquilo que ele mais queria, esse homem era ver, a obediência que a pessoa mais precisa é de fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer. Quantas vezes nós encontramos dificuldade no obedecer o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é viver o milagre quando nós entregamos, lançamos sobre ele as nossas causas, como diz o apóstolo Pedro, que disse, lança sobre ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de nós, ele é o único que cuida. Na hora da angústia não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem mulher, nada, é só Deus. É só Deus que pode resolver essa causa, não é nada mais. Ele é o remédio na hora que precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Viver pela fé, mostrar confiança na adversidade, esperar em face de desesperança, crer diante da impossibilidade. Se nós não temos fé, as coisas não funcionam. A fé é que move as montanhas. Quem tem fé, Jesus disse, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a essa montanha, move daqui para lá, e a montanha se irá mover. Muitas das pessoas pensam que é uma montanha, mas é uma montanha que Jesus está falando dos nossos problemas, da cegueira espiritual, porque quando nós estamos cegos, nós não podemos ver a glória de Deus. A glória de Deus está em nós. Jesus disse, quando nós caminhamos, a glória de Deus está, o reino de Deus está no nosso coração. Nós somos o reino do Senhor, aonde quer que nós formos, aleluia, para mostrar a diferença, para provar para o mundo que nós somos diferentes. Mas nós somos humanos, nós erramos sim, nós erramos, mas Jesus disse, quando pecares, tu tens um advogado no céu, Jesus Cristo justo, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Solamente Jesus Cristo pode fazer, Ele conhece as nossas necessidades, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o cego, naquele momento já não era cego mais, aquele homem saiu e foi andar tranquilamente, poder ver, poder desfrutar da vida do jeito que nós precisamos desfrutar, porque é maravilhoso poder ver, maravilhoso ter boa saúde, poder desfrutar do melhor que Deus tem para nós aqui nessa terra, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando, meus amados irmãos. Nós precisamos estar sempre firme, não importa a situação que nós se encontramos, é igual a irmã Silva, a missionária Silva falou aqui, às vezes nós temos que ter força, não importa a situação que nós passamos, importa que para onde nós estamos caminhando, porque aqui a vida é passageira, aqui um dia, 2, 3, daqui uns dias ninguém mais está aqui, mas nós sabemos para onde nós estamos indo, aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, aleluia, porque Ele sim, Ele conhece, Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, e também conhece as nossas debilidades também, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos fé,
Como não sei se vocês já ouviram contar o caso daquela menina que estava naquele avião, né? E o avião estava torcendo para um lado e para o outro e tal, e a menininha ali tranquila, ali todo mundo, menina, você não está preocupada? Não, eu falei assim, não, porque o meu pai é o piloto, e meu pai é o piloto, para quem vai preocupar? Ela tinha confiança no pai dela, né? Assim somos nós. Passa coronavírus, passa não sei o que é, estou tranquilo, mas eu estou tranquilo porque eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu tenho confiado, aleluia, porque o nosso Deus, Ele não falha, Ele está conosco. Jesus disse, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Dá um aplauso bem forte para Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória seja dado o teu nome. Eu quero nesse momento orar, quero orar. Vamos orar, todos cerram seus olhos, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus porque Ele nos deu a visão, Ele nos deu as vistas, Ele nos deu saúde e além do mais Ele nos deu a salvação. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus maravilhoso, Deus de amor, Deus de misericórdia, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja, Jesus. Aqui está a tua igreja nesse momento, Senhor. Pai eterno, pode tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir. Aleluia. Glória seja dado o teu nome. Vamos cantar, vamos cantar. Aleluia. Deus se alegra no louvor. Deus alegra no louvor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado Oh, aleluia. para morrer em meu lugar. Na cruz morreu. Glória, glória a Jesus, Santo. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Aleluia. posso crer no amanhã, Somente Deus. porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Jesus, aleluia. Aplauda a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor.
Grandioso és tu. Glória a Deus. Quer cantar outra? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar então, gente. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor, te dou graça pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor Deus meu, pelo milagre, Senhor, que o Senhor tem operado no nosso meio cada dia mais. Senhor, continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, curando, restaurando, libertando, Jesus, porque se o Senhor libertar, aleluia, provavelmente, regularmente, automaticamente será livre, aleluia, porque tu és o Senhor, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor do Senhor, tu és o Alfa, tu és o Ômega, tu és o princípio e o fim, aleluia. Grandioso Deus, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, te apresento a tua igreja, te apresento cada um, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor, acampa o teu anjo ao redor de cada um deles, ao redor de cada lar, ó Pai. Senhor Deus meu, que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque o Senhor está ao nosso lado, o Senhor acampou o teu anjo ao nosso redor, nos livra e nos guarda, aleluia, de toda ação do inimigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço nessa hora. Se tiver alguém que queira chegar aqui na frente, para a gente fazer uma oração por cura, porque o Senhor cura. Ele cura, assim como Ele curou aquele homem, que com aquela cegueira espiritual, aquela cegueira visual que aquele homem estava com ele. Se vocês quiserem chegar aqui, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. O pastor Maza, comigo, a missionária Silvia, todos nós vamos estar orando para toda a igreja. Que vocês quiserem, venham aqui na frente, vamos orar, vamos orar. Pode vir a igreja, pode vir todos, pode vir aqui. Vamos orar. Oração não é demais, oração nunca foi demais. Eu creio na oração, eu creio no mover de Deus nas nossas vidas. Não importa, às vezes vocês estão vendo, não estão vendo muitas coisas, mas Jesus está aqui. Jesus está aqui no nosso meio, Ele veio para desfazer toda a obra do inimigo. Às vezes a nossa mente às vezes está carregada com tanto problema, com tanta coisa, com tantos a fazer, com preocupação com o trabalho, preocupação com a família, preocupação com os deveres de casa, mas eu quero dizer para vocês, lança sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te apresento o teu servo nessa hora, esse pai de família maravilhoso, Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, Pai, nós entregamos nas tuas mãos o teu servo, guia os passos dele, usa para a honra e glória o teu nome. Senhor, te apresenta a tua serva, guia os passos dela, tua família, seus filhos, ó Pai, toma nas tuas mãos, Pai querido, essa família maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, Pai, te apresentamos, Senhor, eu não sei o problema, Deus maravilhoso, eu não sei o problema, mas tu sabes, Senhor, tu sabes. Vai de encontro à necessidade, Senhor. Tu és médico dos médicos, tu é o único, Pai, que esquadrinha todo o nosso ser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te apresenta aqui a tua serva, Senhor, tu conhece o coração, tu conhece a necessidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, da cabeça aos pés, sai agora todo mal, em nome de Jesus Cristo. Aqui está teu servo, Pai, em nome do Senhor, põe a mão para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço por essa alma, por essa vida, por esse obreiro maravilhoso. Usa, Senhor, capacita cada dia mais para o teu uso, Senhor. Faça dele um vaso precioso para ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui está a tua serva, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu és o médico dos médicos, tu és o único que pode curar, o único que pode restaurar, renovar a força, renovar a saúde, Pai, a saúde física, mental, seja qual for
qual for o problema, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento nessa hora a tua serva e te entrego diante de ti, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, sai em nome de Jesus, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus.